Olá pessoal, meu nome é Israel, sou professor do FRJ Campus Paracambi e hoje vamos falar sobre determinantes sociais da saúde e a Covid-19. Bom, primeiramente, o que são determinantes sociais da saúde? Basicamente, são os fatores sociais, econômicos, culturais, étnico-raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população. A gente pode entender que a saúde não depende exclusivamente de aspectos biológicos, ou seja, se alimentar bem, fazer exercícios, isso é importante, é necessário? Sim, mas não é o suficiente. A gente tem que pensar nas nossas redes de solidariedade, nas condições de trabalho de vida, no emprego, saneamento básico, alimentação de qualidade, a produção de alimentos, né, habitação e condições socioeconômicas mais amplas. Essa é uma figura clássica que demonstra bem isso, o que são os determinantes sociais da saúde. E o que isso tem a ver com a Covid-19? Basicamente, eu tenho ouvido falar em achatar a curva. O que é achatar a curva? Achatar a curva é reduzir a velocidade do contágio. Então, a gente pode fazer isso mantendo o distanciamento social e testagem para isolar os doentes, aumentando a capacidade do sistema de saúde, como, por exemplo, abrindo hospitais de campanha para atender esses doentes e reduzindo as emergências e acidentes, né? Cancelando cirurgias eletivas, protegendo a saúde da população para que elas não lotem os hospitais. Né? Basicamente, isso se faz com os hábitos de higiene, né? A gente tem ouvido falar, lavar as mãos com água e sabão, álcool em gel, mantendo o distanciamento social para evitar o contágio, mas isso é muito difícil se a gente for pensar nossas condições de habitação e de trabalho. A gente sabe, todo mundo que já pegou o treino lotado sabe o quanto que isso é complicado. Por isso a gente precisa de uma decisão centralizada. O governo tem que intervir, como por exemplo fechando escolas ou reduzindo a capacidade de trabalho, a nossa força de trabalho. Né? Isso é necessário. Então, se você pode fazer home office, fique em casa. Se o seu trabalho não é essencial, fique em casa. Existe um estudo feito em Singapura que mostrou que você isolando os doentes, fechando escolas, reduzindo a força de trabalho em 50%, você consegue reduzir o contágio em 90%. Claro, isso vai afetar a economia, vai ter mais desemprego, vai ter fome, podemos quebrar a economia? É uma pergunta justa. A gente sabe, primeiramente, que os mais afetados são as pessoas mais vulneráveis, moradores de favela, mulheres, trabalhadores precarizados, com poucos direitos, né? E isso pode ter um impacto. Menos pessoas trabalhando vai ter um impacto na economia, empresas vão quebrar. Agora, botar a economia à frente, isso é uma decisão muito complicada, porque a Itália fez isso e hoje ela acumula corpos e a economia quebrou. Nós podemos pegar o exemplo, por exemplo, da gripe espanhola nos Estados Unidos no início do século XX, em que as cidades que fizeram isolamento social tiveram uma recuperação mais rápida. Né? Então a saída ela é política, a economia deve estar a serviço do cidadão e não o oposto. Né? Caso não haja uma decisão política em termos de governo, né, o que acontece é que as pessoas vão ter que dar o seu jeito, vão ter que se virar, contar com a solidariedade próxima, e isso é muito complicado. O que os países têm feito é intervir fortemente. Então, a Alemanha, por exemplo, tem um pacote para proteger trabalhadores e as empresas. A França está fazendo o mesmo. Estados Unidos e outros países europeus vão bancar o trabalhador para ficar em casa. A gente sabe, vários estudos têm demonstrado isso, que para promover a saúde da população é preciso enfrentar a pobreza. Na Conferência Global de Promoção da Saúde, ocorrida em Xangai em 2016, isso ficou claro. Redução da pobreza e das desigualdades sociais é importantíssimo para a promoção da saúde das populações. Então, mais uma vez, a saúde é política. Né? A gente precisa retomar a discussão sobre renda básica universal. A gente precisa pensar no novo New Deal, um novo Plano Marshall. O G20 já está se mexendo nesse sentido. O Senado brasileiro já está pensando em retomar o que tem na nossa Constituição de taxação de grandes fortunas. O Congresso já aprovou a renda básica emergencial, que agora vai para o Senado, depois vai para a sanção presidencial. Ou seja, a gente tem que pensar em saúde em termos de determinantes sociais. Fazer exercício físico, se alimentar bem, é importante, é necessário? Sim, mas isso não é suficiente. A gente precisa pensar num contexto mais amplo, socioeconômico mais amplo do que é a saúde. Bom, basicamente é isso que eu tenho para falar com vocês. A mensagem de hoje é: fique em casa, isso vai passar, nós voltaremos mais fortes. Lembrando que a gente precisa investir em pesquisa, investir na universidade, investir na saúde, na redução da pobreza e das desigualdades sociais. Por hoje é só, até uma próxima, um grande abraço.